Esse é o canal Espírita Responde número 190, o primeiro de 2026, o primeiro de muitos, e hoje nós vamos falar sobre o veganismo, o vegetarianismo, a questão de comer carne, né, se isso é errado na visão do espiritismo, e no final deste vídeo você vai entender por que Emmanuel afirmou que a alimentação acompanha o grau de sensibilidade moral do espírito e por que isso não transforma ninguém em superior ou inferior diante de Deus. Mas antes, eu te pergunto, será que comer carne é um erro espiritual ou uma necessidade temporária da nossa evolução? Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E se você gosta dos temas relacionados ao espiritismo e à espiritualidade, eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal, assistir até o final e marcar a opção todas no sininho das notificações para que o YouTube entregue todo o nosso conteúdo para você. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou aderir, e sendo membro, você tem acesso ao nosso grupo do canal Espírita no WhatsApp, grupo exclusivo para os nossos membros. Gratidão, pessoal! E a pergunta de hoje foi enviada pelo amigo Rodolfo Poleto e ele diz o seguinte, olha só: professor, muito lindo o seu canal e seus ensinamentos. Como professor também, sei da importância do significado deste e de outros ensinamentos da vida. Gostaria muito de pedir um tema para uma aula sobre o espiritismo, tema este que faz parte da minha vida. Qual é a visão espírita sobre o vegetariano e o vegano? Poderia explicar um pouco sobre estes tópicos? Obrigado. Meu querido colega professor Rodolfo, muito obrigado pela pergunta e pela confiança, e vamos lá então. E me perdoe pela demora em responder, tá bom? São muitos e-mails na fila. Você já parou para pensar no que realmente muda no plano espiritual quando nós colocamos um alimento no prato? O espiritismo condena, permite ou apenas explica? Hoje nós vamos caminhar juntos com Allan Kardec, com Chico Xavier, com Emmanuel, sem exageros, sem misticismo, sem acusações, apenas com a doutrina espírita séria, clara e honesta. Ao longo deste vídeo, pessoal, você vai descobrir o que dizem as obras fundamentais, o que os espíritos ensinam sobre o futuro da alimentação humana, porque muitos se confundem nesse tema e principalmente onde está o verdadeiro ponto que define a evolução do espírito. Então fique comigo até o final do vídeo, porque a resposta definitiva não está no prato, mas na consciência. Então vamos lá, pessoal. Nesse nosso primeiro Canal Espírita Responde do ano de 2026, o primeiro de muitos. Será que o espiritismo realmente condena o consumo de carne? Ou essa é uma interpretação apressada que ignora a base da doutrina? Para compreender esse tema com bastante segurança, pessoal, é indispensável começar por Allan Kardec, especialmente o Livro dos Espíritos, quando ele pergunta sobre a necessidade da alimentação carnívora e recebe dos espíritos benevolentes a explicação de que ela está ligada à constituição física e ao estágio evolutivo da humanidade. Kardec não estabelece nenhuma proibição moral, nem cria regras alimentares.
ele observa a lei do progresso. Então, segundo a codificação, o homem precisava da carne para sobreviver. Isso não era um erro espiritual, era simplesmente uma condição natural. Pessoal, o espiritismo não nasce como uma doutrina de hábitos externos, mas como uma ciência moral da transformação íntima. A questão central nunca foi aquilo que entra pela boca, mas o que sai dela, que está vindo então do coração. Ignorar esse ponto é praticamente distorcer Allan Kardec. Então a alimentação, pessoal, é apresentada como consequência da evolução do espírito encarnado, não como a sua causa direta. Por isso o espiritismo não impõe, por exemplo, dietas, não julga escolhas e não cria categorias morais baseadas no prato. Ele observa o ser humano em marcha, aprendendo gradualmente a respeitar a vida, conforme amadurece moralmente e amplia sua sensibilidade. Mas, se não há proibição, por que tantos espíritos falam de uma alimentação futura sem carne? Aqui, pessoal, entramos em reflexões desenvolvidas por autores espíritas alinhados à codificação, por exemplo, como Leon Denis, que em O Problema do Ser, do Destino e da Dor associa a elevação moral à diminuição da violência, inclusive nos hábitos alimentares. Emmanuel, pela psicografia do nosso amado Chico Xavier, aprofunda essa ideia ao explicar que o espírito mais sensível passa a sentir uma repulsa natural pela morte desnecessária. Em O Consolador, quando questionado sobre a alimentação, Emmanuel afirma que a escolha alimentar acompanha o nível de educação espiritual, sem jamais, pessoal, veja bem, sem jamais transformá-la em critério de superioridade. Nunca, jamais. O espiritismo não existe para isso. Então, alguns pesquisadores defendem que essa transição será lenta, coletiva e espontânea. Outros pesquisadores no espiritismo criticam leituras radicais que transformam tendência evolutiva em obrigação imediata. Mas então não há consenso sobre quando ou como isso vai acontecer, mas há concordância em um ponto: a violência diminui à medida em que o espírito amadurece, não por imposição externa, mas por transformação interna, silenciosa e profunda. Bom, pessoal, mas o que Chico Xavier realmente pensava sobre comer carne e por que esse detalhe muda toda a discussão? Pessoal, Chico, na sua humildade, nunca se apresentou como modelo de virtude absoluta, e isso é essencial para entender a sua autoridade moral. Há relatos de pessoas próximas afirmando que ele reduziu gradualmente o consumo de carne por sensibilidade espiritual e até também por saúde. Mas ele nunca pregou isso como regra. Chico ensinava pelo exemplo silencioso, não pelo discurso impositivo. Emmanuel, então, por seu intermédio, alerta diversas vezes que a reforma íntima não pode ser substituída por hábitos externos. Então, certos sofrimentos psíquicos estariam ligados ao excesso de alimentação pesada, enquanto outros lembram que muitos espíritos elevados ainda reencarnam em culturas carnívoras sem prejuízo moral. Eles reencarnam lá para desempenhar alguma missão. Então o debate existe, ele é legítimo e também saudável. O erro começa quando se transforma uma escolha pessoal em medida de pureza espiritual, algo que a doutrina espírita nunca sustentou. Então, pessoal, o que Chico dizia, e sob influência de mentores como Emmanuel, por exemplo, é que o consumo de carne é um hábito a ser superado na evolução espiritual,
pois gera sofrimento animal e energia densa. Então ele sempre disse, né, que reduzir gradualmente e buscar uma dieta vegetariana, substituindo proteínas animais por vegetais, mas sem radicalismo, respeitando a realidade e a evolução individual, será o destino da humanidade em relação à alimentação. Ou seja, não tem como as pessoas pararem de comer carne todas de uma vez. Isso vai ocorrer gradualmente em nosso planeta. Bom, e quanto às influências espirituais ligadas ao sofrimento animal, isso é consenso dentro do espiritismo? Segundo algumas psicografias, pessoal, o sofrimento do animal no abate gera impressões fluídicas que poderiam afetar o perispírito. André Luiz, lá em Missionários da Luz, aborda a sensibilidade espiritual sem afirmar casualidades absolutas. Muitas pessoas aceitam essa interpretação como plausível. Outros lembram que a codificação recomenda prudência, recomenda sempre diante de explicações que ultrapassam o campo moral e entram em detalhes não universalizados. Kardec sempre advertiu contra conclusões precipitadas baseadas em comunicações isoladas. Então, não se trata de negar a possibilidade de influências sutis, mas de evitar transformá-las em dogma. A doutrina ensina a observar, comparar e refletir. Onde há exagero, nasce o fanatismo. Onde há equilíbrio, floresce a compreensão. O espiritismo não fecha as portas, mas também não afirma o que não pode sustentar com critério. Bom, então, afinal, o que define a elevação do espírito? O que ele come ou como ele ama? Essa pergunta sintetiza todo o conhecimento espírita sobre esse tema, viu, pessoal? Segundo Allan Kardec, o progresso moral é medido pela prática do bem, pela caridade, pelo domínio das más inclinações. Emmanuel reforça que ninguém será melhor ou pior perante Deus por causa da sua alimentação, mas pelo uso que faz da consciência. O vegetarianismo pode ser uma escolha respeitável, assim como o veganismo, desde que não se transformem em instrumentos de julgamentos. Essa é uma interpretação possível, mas eu convido você a ler Kardec e tirar as suas próprias conclusões, mas sempre sabendo que a alimentação acompanha a evolução. Ela não a provoca. Quando o amor cresce, a violência diminui, e quando a consciência desperta, as escolhas mudam naturalmente. O espiritismo não manda, não proíbe, não acusa, ele esclarece, consola e orienta. E talvez seja justamente isso que torna essa doutrina tão atual, tão humana e profundamente libertadora. E talvez depois de tudo que refletimos juntos, você perceba que o espiritismo nunca esteve preocupado em vigiar o prato de ninguém, mas em educar com consciência. O codificador nos ensina que a verdadeira transformação não acontece por imposição externa, e Emmanuel, através de Chico, nos lembra que o espírito caminha passo a passo no ritmo que consegue sustentar. A alimentação muda quando o sentimento muda, quando a sensibilidade amadurece, quando o respeito à vida deixa de ser discurso e se torna atitude silenciosa. Mas não há culpa, não há condenação e não há pressa. Há aprendizado. E quando a doutrina espírita nos oferece esse olhar tão humano, tão justo e consolador, ela não nos prende, ela nos liberta. Então que você siga refletindo, meu amigo e minha amiga, com calma, com honestidade e com o coração em paz, sabendo que evoluir não é romper de uma vez, mas avançar com consciência. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui no nosso vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!